Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, eu vou estar aqui gravando mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero contar o testemunho do meu filho. Meu filho, quando ele nasceu, a mãe dele teve uma espécie de eclâmpsia. E quando ele nasceu, a mãe dele estava em coma. A mãe dele ficou 15 dias em coma. A mãe dele ficou 35 dias no hospital. E quando ele nasceu, a mãe dele estava em coma. E ele teve que ser tirado rapidamente da barriga da mãe dele. Então, no caso, ainda não tinha dado tempo dele nascer, porque ele nasceu com quase 8 meses. Ele nasceu, faltava 2 dias, se eu não me engano, para 8 meses. E ele nasceu, foi direto para UTI NEO, que é UTI infantil. E na UTI NEO ele estava na incubadora. Os irmãos souberam o que é incubadora, acho que a maioria sabe. E ele teve que ficar lá dentro da incubadora, porque ele ainda não estava bom o suficiente para ficar fora. Por fato de ele precisar de aparelhos. Ele tinha aparelhos nos dedos dos pés, no dedo da mão, no pé, no nariz, na boca, porque ele respirava por aparelho. E ele comia por uma sonda que ele tinha, que ele ainda não conseguia tomar leite nem mamadeira. E, irmãos, é triste para um pai, para uma mãe, assim, passar por uma situação dessa, que até às vezes quando eu lembro eu me entristeço um pouco, porque é algo que você não esquece. Você olhar ali, você vê seu filho ali sofrendo, você vê seu filho não conseguia respirar direito, ter que ficar dentro de uma incubadora, você não poderia tocar nele. E outra, ele nasceu, ele não foi direto pro calor do colo de uma mãe, não, ele saiu direto pra UTI. Então ele não teve esse privilégio. Muitas crianças têm esse privilégio de se nascer e já ir direto pro colo da mãe. Ele não, irmãos. Pra você ter uma noção, pra mãe dele conseguir pegar ele, porque eu peguei antes, porque a mãe dele estava no hospital também. Ele estava em um hospital e ela estava em outro hospital. Pra mãe dele, a mãe dele veio pegar ele no colo. Ele já tinha quase 2 meses, se eu não me engano. Ele já tinha uns 46 dias de nascido, por aí, quando a mãe dele veio pegar ele no colo. E é muito triste, mas por que eu tô contando isso? Para edificar a fé dos irmãos, porque muitas pessoas estão passando por algo semelhante, ou já passaram, né, por alguma coisa semelhante. E isso ajuda bastante, edifica a fé dos irmãos. Eu tô contando para edificar a fé dos irmãos e também para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque só Deus, irmãos, só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu não estou contando aqui para engrandecer o meu nome, não, mas para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse Ele, eu não poderia fazer nada. Se não fosse Jesus, o que eu poderia fazer? Porque quem faz o milagre é Ele. Ele que cuidou do meu filho quando ele estava lá no hospital. Ele que protegeu, Ele que não deixou que ele viesse morrer. Porque os médicos falavam, o médico fala muito, né? Mas os médicos falavam que quando ele saísse do hospital e ele fosse se desenvolver, ele ia ter um pouco de atraso no desenvolvimento dele. Em nenhum momento ele ficou com risco de vida, mais de perder a vida, mas os médicos falavam que ele ia ter um desenvolvimento um pouco lento. E ele ia se desenvolvendo, mas não ia se desenvolver de acordo com a idade dele. E eles falavam também que tinha o lado esquerdo dele, ele ia ter um pouco de dificuldade para se desenvolver. Então o direito ia se desenvolver mais rápido e o esquerdo ia se desenvolver mais lento, por fato de ter afetado mais o lado esquerdo. Só que Deus, ele é tão bom, irmãos, que meu filho hoje ele tem 1 ano e 6 meses.
e ele não demonstra nada. Ele tem os dois lados igual, ele anda, ele corre, ele brinca, ele fala já algumas coisas, ele fala papai, fala mamãe e outras coisas também. E conhece todo mundo, irmãos. Meu filho é uma bênção, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então tudo aquilo que os médicos falaram que ele não ia conseguir fazer, hoje ele está fazendo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, quando ele faz algo, ele faz por completo. Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, ele não me dá nada pela metade. Deus, ele tinha um chamado na vida dele, ele tem um chamado para se cumprir. Deus, ele tem algo para se cumprir na vida dele, ele vai se cumprir. Porque Deus, ele é Deus que promete, Deus que ele cumpre. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, e a palavra de Deus, ela é fiel. E se Deus falou algo, irmãos, ele cumpre. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele tinha uma promessa desde o ventre da mãe dele, então aquilo vai se cumprir. Aquela promessa que ele recebeu vai se cumprir, porque Deus, ele não mente. Deus, ele, porque ele promete, ele cumpre. E outra, irmãos, a gente passou por todo esse sofrimento, porque é muito triste você ter o seu filho recém-nascido, você não poder pegar ele no colo. Eu vim poder pegar ele no colo depois de 16, 17 dias, que foi o tempo que ele saiu da UTI. Não, aliás, que ele saiu da incubadora e da UTI também, né, que ele foi pro quarto. E eu vim pegar ele depois de 15 a 16 dias. E é muito triste para um pai, porque você ir ali, você olhar para o seu filho, você não poder tocar nele, você não poder, é muito triste. Só que o que eu penso, que Deus, ele muitas das vezes, aliás, a maioria das vezes ou todas as vezes, ele corrige, irmãos, aquele que ele ama. Então eu me senti privilegiado, porque no momento que eu passei por tudo isso, que nós passamos por tudo isso, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu sou evangélico de berço. Mas no momento que nós passamos por tudo isso, eu estava afastado. E Deus, ele sabe como ele trabalha. Deus, ele sabe como ele trabalha. E muitas das vezes nós não entendemos. Só que Deus, ele já sabe o plano completo. Ele já tem um plano completo para mim e para a tua vida. E, irmãos, Deus, ele corrige. Deus, ele prova aquela pessoa que ele ama. Deus, ele prova quem ele ama. Então, se ele está te provando, ou se ele me provou, e se ele está te provando, é porque ele me ama, irmãos, e é porque ele te ama. E nunca esqueça disso, porque Deus, ele prova aquele que ele ama. Deus, ele ama cada um de vocês. Então, não desista, não desfaleça, porque grandes coisas Deus tem para a tua vida. Assim como ele fez na vida do meu filho, ele pode fazer na tua vida, na vida do teu familiar, porque ele é um Deus poderoso e ele é um Deus de milagre. Então não desista, continue e persevere, porque grandes coisas Deus tem para ti, amém? Que os irmãos venham meditar nesse pequeno testemunho, nesse testemunho que vem edificar a fé dos irmãos, que os irmãos venham cada vez mais acreditar e confiar em Deus, porque só Ele faz milagre. Se nós tivermos fé, só Ele faz milagre. E não esqueça, se você está passando por alguma provação, por alguma dificuldade, é porque Deus te ama. Porque Deus, ele vai provar aquele que ele ama, porque ele quer aquela pessoa perto, ele te quer perto dele. Então se ele está te provando é porque ele te ama, porque ele quer você perto. Então não se afaste, então volte se você estiver desviado. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, porque não há nada melhor e não há lugar melhor do que estar na presença de Deus, do que estar na casa do Pai. Hoje eu posso ver isso, porque eu, sendo evangélico de berço, eu saí para o mundão e eu voltei. E agora eu percebi o que? Que lá não se compara, aqui é bem melhor do que estar no mundo. Então, irmãos, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte rapidamente, porque Deus, ele te ama e Deus, ele quer um renovo com você. E se você ainda não foi evangélico, então venha para a casa de Deus, procure uma igreja mais próxima e venha para os caminhos do Senhor, porque a melhor coisa que existe é você estar na presença de Deus. Hoje eu posso afirmar isso, amém? Que os irmãos venham meditar nesse testemunho e que Deus venha abençoar a vida e a família de cada um, amém?